Olá. O crescimento da violência no país foi um dos principais temas da campanha eleitoral deste ano. E uma parte importante desse debate se refere à questão do acesso às armas. Mudar as regras de acesso às armas pode ajudar a combater a criminalidade? Ou, ao contrário, pode ampliar os índices de homicídios, por exemplo? São nossos convidados para debater o tema o senador reeleito Sérgio Petecão, do PSD do Acre, e o advogado Gustavo Mascarenhas, representante do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Bem-vindos ao programa. Obrigado. Eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando o seguinte: o que tem que mudar na lei, na opinião de vocês, ou não tem que mudar a lei de maneira nenhuma? Começar pelo senhor, senador. Olha, eu penso assim, até porque acho que tem que mudar, até porque nós temos 3 projetos que tramitam aqui no Senado exatamente nessa direção. Eu gostaria que não tivesse que apresentar nenhum tipo de projeto nesse sentido, que nós estivéssemos vivendo em plena paz. Estou falando pelo Brasil e estou falando pelo meu estado. Meu estado, o estado do Acre, estado pequeno. Rio Branco hoje é uma das capitais mais violentas do Brasil. Então, eu não posso, eu principalmente, que tenho um trauma de arma. Meu pai foi assassinado. Quando eu tinha 14 anos, meu pai foi assassinado. Então, eu tenho um trauma de arma. Mas isso não me dá o direito de que eu não possa entender o momento que esse país está vivendo, altos índices de violência, e está tirando o direito do cidadão. E o que esse momento indica? O que o senhor acha que é necessário para enfrentar esse momento? Olha, é só você ver as pesquisas, né? Todas as pesquisas feitas, a população está pedindo o direito de ter uma posse de arma. O nosso projeto vai nesse sentido. O que é destinado à zona rural, ao homem do campo, ele quer ter o direito de ter uma arma em casa, né, para se proteger. Né? Uma posse não significa dizer que todo mundo vai ter que ter arma, não. Aquele cidadão que achar que existe a necessidade dele ter uma posse de arma, ele vai ter uma posse de arma. E eu te cito centenas de exemplos aqui de pessoas lá no meu estado, eu estou falando do meu estado, mas não é diferente nos outros estados, que se ele tivesse uma posse, ele tinha inibido o ladrão, o bandido de entrar na sua casa, na sua propriedade. Entendeu? Então, eu acho que esse debate que está na ordem do dia, nós não podemos escolher, não é porque eu tenho um trauma de arma que eu tenho que estar me esquivando desse debate. Então, Gustavo, como é que a gente pode encarar o tema num momento como esse, em que esse foi um grande assunto nas eleições, e que hoje em dia se comenta bastante essa possibilidade de mudança da lei? Na sua opinião, a lei tem que mudar? É importante lembrar que a lei tem um nome fantasia de Estatuto do Desarmamento, mas ela não desarma ninguém, né? Todo cidadão brasileiro maior de 25 anos pode ter até 6 armas em casa, então ele pode ter a posse de 6 armas em casa. Ele apenas precisa passar por todos os requisitos e há uma análise da Polícia Federal sobre a necessidade ou não dele ter aquela arma, né? Isso é regulado por um decreto que regulamentou depois o Estatuto do Desarmamento. Por que existe tanta questão sobre isso? O que se discute, o que se tem discutido cada vez mais, não é nem a posse, porque a posse é garantida pela lei, mas seria a relativização dessa necessidade, né, desse preenchimento quanto à necessidade de ter as armas. E se discute muito aqui o porte de arma, né, no Brasil. Quanto a esse aspecto, o IBCCRIM tem diversas pesquisas mostrando que a arma não protege ninguém, né? Há uma pesquisa do Instituto desse ano demonstrando que em 56%, as pessoas que carregam armas têm 56% a mais de chances de acabarem feridas num assalto. Há uma outra pesquisa da Folha de São Paulo demonstrando que a cada 10 policiais militares, que são agentes do Estado treinados e que podem possuir, portar arma, cada 10 ocorrências de assaltos contra esses policiais, né, de roubos contra esses policiais, em 9 delas, o policial militar, um agente do Estado treinado,
portando uma arma, acaba ferido ou morto. Pois é, Em 4% dos casos, é pela própria arma do policial. Existe uma certa controvérsia nisso. Algumas pessoas dizem que não, se você tem uma arma, você pode se defender quando tiver um assalto, né? O senador pensa assim, né? Que tem, por exemplo, vem um caso de um assalto, se tivesse gente armada, seria mais fácil de se defender? E eu vou te citar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Esses números que o Gustavo apresenta aqui, eles são contestáveis, porque não é os números das informações que nós temos aqui no Senado, né, nesse debate, nas audiências públicas que nós temos feito ouvindo a população. Eu estava num barzinho, nas proximidades da minha casa lá, em Rio Branco, né, e eu moro num bairro de classe média, né, e chegou dois garotos, dois jovens numa motocicleta, renderam todo mundo que estava no bar, levaram os celulares, carteira do pessoal. Dois jovens pararam numa moto, um desceu com a arma e levou tudo. Eu estou citando esse meu exemplo, mas mas o que aconteceria se o senhor ou outra dessas pessoas tivesse com uma arma? Não, eu não estou dizendo nem que tivesse armado. Se eles lá, esses bandidos, esses jovens, imaginassem, não, eu não vou parar aí, porque aí tem pessoas armadas. Eu não estou dizendo para estar expondo arma, é para ter um sentimento. Não é que nós viramos presa fácil. A população, a sociedade virou uma presa fácil. O ladrão chega lá, ele tem certeza que está todo mundo desarmado. Você acha que o cara ia parar lá se ele imagina que 2, 3 homens daquele poderiam estar armados? O que você acha? É esse sentimento. Eu discordo do senador com todo respeito, porque não é que a população brasileira vai estar armada. Uma arma hoje no Brasil custa pelo menos R$ 4.900. Então não me parece que as pessoas num barzinho estarão armadas e poderão de fato comprar uma arma. Uma arma é cara, né? Com todo respeito, senador, claro, mas me parece que ali nesse assalto, talvez se outras pessoas estivessem armadas, ocorresse um tiroteio. Até porque esses jovens que assaltaram lá e tal, eles me parecem não ter nada a temer, com arma ou sem arma. Me parece que a arma, nesse caso, seja a solução. E de repente podiam atirar? Perdão. Será que os jovens assaltantes poderiam se assustar também? Exatamente. Me parece que o número de mortes por arma de fogo no Brasil, no ano passado, ficou em 44 mil e alguma coisa, né? Sim. Só no primeiro semestre desse ano, nós tivemos 26 mil mortos por arma de fogo. A arma de fogo mata mais do que a AIDS no Brasil. Ela mata mais do que acidente de carro no Brasil, né? E no Brasil, 73% dos homicídios ocorrem por arma de fogo. No resto do mundo, o número consolidado é de 46%, se você pegar um pool de países de desenvolvimento parecido. Recapitular um pouquinho a questão da legislação. Nós tivemos em 2005 Sim. um referendo sobre a questão do Estatuto de Desarmamento. Exato. Em que 64% da população votou por não proibir a comercialização de armas de fogo. Perfeito. E, no entanto, até hoje há uma controvérsia sobre como se ter melhor acesso às armas de fogo, mesmo depois desse referendo. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho esse ato legal. Pois é. Se você me permite, até para ajudar aqui o Gustavo, é exatamente nessa linha. Ele falou, olha, a lei hoje permite, mas eu estou falando, Gustavo, é daquele cidadão simples, aquele seringueiro, aquele cara que mora lá na floresta, para ele poder acessar uma arma dessa. Essa burocracia que ele hoje enfrenta. O grande debate aqui no Senado é que o cidadão comum, aquele que não tem condição, o Gustavo falou de uma arma de 4.500, eu não estou falando de uma arma de 4.500 reais, eu estou falando de uma espingarda que custa 500 mil reais, para que ele possa comprar essa espingarda e ter lá na sua propriedade. Para que quando o bandido souber que, o cara mora lá no Seringal, lá na colônia, né? Ele compra arma não é para matar ninguém, ele compra uma arma para se defender das feras, dos bichos, né? Mas o cara lá que vai assaltar na casa deles, não, eu não vou entrar ali porque aquele cara poderá ter uma arma. Agora, se ele sabe que o cara não tem arma nenhuma, o cara vira... Fica mais fácil. O cara vira uma presa fácil, entendeu? Então, quanto a isso, senador, me desculpe novamente, nós discordamos, obviamente, mas o que acontece é que eu acho realmente muito difícil que uma arma custe 500 ou 1.000 reais. A arma vai ser cara, mesmo que se flexibilize, ela vai ser cara, não é? Porque há vários aspectos envolvidos no preço dela ali, e me parece que vai continuar cara, mesmo com a flexibilização.
Agora, o que se tem ali é que qualquer cidadão com mais de 25 anos vamos pode voltar ter então à 6 questão do armas. Estatuto e o que precisa... O Estatuto não vedou, é exatamente isso que venceu no plebiscito, né? Sim. A não vedação ao comércio de armas no Brasil. Então, o comércio é livre, pode existir. Sim. 6 armas são vendidas por hora no Brasil hoje. Sim. Então, não quer dizer que a gente não está vendendo arma, não. Nós estamos então, vendendo armas qual é a reclamação das pessoas que querem maior acesso? Exatamente, o que eles querem é flexibilizar o decreto que dispõe sobre a Polícia Federal dizer da necessidade, não é? De você poder ou não ter uma arma. Porque um dos aspectos é ser a arma necessária para que você se defenda. Sim. Me parece que o cidadão, numa área isolada, rural e etc. e tal, vai ter a anuência da Polícia Federal para ter essa arma. Né? Pela lei atual? Pela lei atual. Não há nenhuma, segundo o senador, isso é muito dificuldade nesse ponto. Você tira a pele agora nessa campanha. Sim. Eu tenho um motorista que anda comigo e fui tentar tirar uma arma para ele, né, para que ele pudesse... eu não tenho segurança, porque meu motorista pelo menos tivesse uma arma para nos defender, né? Mas é impossível, é praticamente impossível. Mas o que eu acho que não fica muito claro é o seguinte, se a lei já permite a compra de armas, então de onde vem tanta reclamação, por exemplo, das pessoas que defendem uma liberalização das armas? Eles querem o que exatamente? Eu estou te falando, o senador pode falar. Eu estou te falando, eu como senador, o meu motorista, eu não consegui tirar uma arma para ele. Eu estou te dando um exemplo. Agora, tu imagina um cidadão comum, um cara que acha que uma arma é importante para ele. Hoje eles esbarram nisso. Aí onde está o grande problema. Mas será, senador, que se todo mundo tiver acesso às armas nas grandes cidades, por exemplo, as pessoas vão se sentir mais seguras? Não, é o que eu estou te falando. Eu gostaria que... eu vou falar para o Rio Branco. O Rio Branco hoje, lá no Acre, é uma das cidades mais violentas do país. Uhum. Nós estamos ali na fronteira com o Peru e a Bolívia e esse movimento do tráfico de droga ali desses países, né, Peru e Bolívia, os maiores produtores de droga do mundo, fez com que a nossa cidade virasse uma das cidades mais violentas do mundo. O ideal seria que ninguém usasse arma. Esse seria o ideal. Mas eu estou te falando, não é porque eu não gosto de arma, eu sou contra a arma, que eu não posso tirar o direito do cidadão fazer a opção de andar armado ou não. Nós não estamos obrigando aqui, o Senado não está obrigando a ninguém a andar armado. Não é isso. É tu que vai fazer a opção, se tu quer andar armado ou não. Pois é, esse debate não é só no Brasil, também nos Estados Unidos existe um debate muito forte a respeito disso. Sempre que há um desses massacres nos Estados Unidos, volta aquela questão sobre você controlar ou não melhor as armas, o acesso às armas por parte da população. E agora aqui no Brasil também, Douglas, houve esse episódio em Campinas. Sim. E esse episódio em Campinas foi um pouco semelhante ao que acontece nos Estados Unidos. Ou seja, uma pessoa pegou uma arma, entrou numa igreja, às vezes lá entrou em escolas, né? Uhum. E saiu matando outras pessoas ali. Segundo o presidente Trump, ele já me fala, essa é uma questão psicológica quando ele fala nos Estados Unidos, né? Não tem nada a ver com o controle das armas. Aqui o deputado Onyx Lorenzoni, também, que é assessor do presidente eleito, também disse, não, uma coisa é outra coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem que pegar esse tema de Campinas como exemplo para você controlar ou não as armas. Então, eu queria ouvir a opinião dos dois a respeito disso. Vou começar pelo senhor, por favor. Me parece que em outros países há um controle também efetivo das armas, né? O que o senador dizia agora, o decreto 5123 estabeleceu o SINAME, né? E nesse, que é o Sistema Nacional que regula as armas aqui no Brasil. Nesse decreto é que se traz a necessidade de efetiva a locução de efetiva necessidade das armas. E ali há um controle por parte de um órgão que é respeitadíssimo, que é a Polícia Federal do Brasil. Então, se a Polícia Federal acha que não há efetiva necessidade, né, ali está permitido no Estatuto do Desarmamento que o cidadão tenha a arma. E em outros países também há sistemas semelhantes de controle. Sim. O que me parece que a discussão avança aqui, o senador pode me corrigir,
é que se quer flexibilizar essa necessidade, essa efetiva necessidade do decreto 5123 e se quer permitir, né? Mas nesse caso basta uma mudança presidencial do executivo, não tem que passar pelo Congresso. Exato, é mais ou menos isso. Mas aqui também se quer permitir algo além do estatuto, que seria o porte de armas no Brasil, né? Que o cidadão tem a posse, ele fica com a arma em casa, mas se quer permitir também pelos projetos, por exemplo, o projeto que corre na Câmara, que se permita o porte da arma. O porte da arma é simplesmente a arma na cintura do cidadão. Se você pegar autoridades da PM mesmo, né, da PM de São Paulo, Coronel Nicolucci, que foi candidato a vice na chapa do Márcio França, governador atual, ela deu uma entrevista à Folha dizendo que é contrária ao porte. Há outras autoridades que são da polícia que são contrários ao porte. Lógico que o cara é contrário. O cara tem todo um batalhão ao redor dele, ele vai ser contrário. Mas vocês não me responderam a questão de Campinas. Como é que isso afeta o debate? Como é que um fato como esse afeta o debate? A pergunta para ele? Para os dois. Por favor, você conclui. O episódio de Campinas é sintomático, né? Na verdade, ele apenas demonstra que há acesso hoje a armas no Brasil, não é? E isso é grave. E há acesso a armas ilegais também no Brasil hoje. E isso é grave. E se nós permitirmos o acesso legal a armas no Brasil, nós já permitimos, perdão, mas se nós permitirmos o porte de armas no Brasil, esse episódio vai, acontecer várias outras vezes, né? Imagina uma briga de trânsito que o cidadão está de cabeça quente com uma arma na cintura. O senador não concorda, né? Ele tocou num assunto interessante. Ele falou que muitas pessoas têm acesso à arma no Brasil. As pessoas de bem não têm acesso à arma. Quem tem acesso à arma, daí a grande discussão. A maioria dos bandidos anda armada, é verdade. Mas eles não compraram arma na loja. Exatamente, eles acessam a arma de uma forma irregular. Aí onde fica um jogo desigual. Entendeu? Quer dizer que o bandido pode andar armado e o cidadão de bem, ele que quer andar... Mas é melhor desarmar o bandido ou armar o homem de bem? Não, nós perdemos a guerra. Nós estamos numa guerra e perdemos a guerra. Ou nós estamos dentro da normalidade, doutor? Está normal? Está normal? Não está normal. Os índices de violência que são mostrados aí, não está normal. Então, é preciso fazer alguma coisa. Agora, não pode ficar com esse discurso bonitinho, olha, nós não queremos ninguém armado. Você se referiu a Campinas. Quem disse que o rapaz lá tinha um distúrbio? Não foi o Trump, não, foi a família do cara, eu vi lá. Mas o Trump, sobre os Estados Unidos, como é que você vê o debate que está acontecendo nos Estados Unidos? Inclusive, estive nos Estados Unidos agora e esse debate está aflorando muito forte, né? Lá tem vários Gustavo da vida que são contra, e é normal, né? São contra o armamento. Mas se você for conversar com a população não pensa igual o Gustavo. E como é que a população pensa? Não, hoje os índices de violência lá dos Estados Unidos, com exceção desses episódios, que o ideal seria que isso não acontecesse, né? Mas a população lá, os índices são bem menores, os índices de violência são bem menores do que aqui no Brasil. Mas muitas vezes as pessoas entram armadas em escolas, em outros lugares e matam um bocado de gente, né, senador? O ideal seria que isso não acontecesse, né? O ideal seria que isso não acontecesse, mas eu estou te falando dentro das condições normais. Os índices de violência lá nos Estados Unidos, no Canadá, são bem menores do que lá no Acre, na minha terra. Estou falando do Acre, que era uma cidade pacata, uma cidade tranquila, né? Lá no norte do estado, né? Se você chegar no Acre, Rondônia, no Amazonas, hoje você vê a violência aflora de uma forma assustadora. Mas você acha que o debate lá está mal do que aqui, nos Estados Unidos está mal do que aqui no Brasil? Esse é um assunto... Não. Aqui no Brasil está muito maior, até porque o governo que está aí, que está chegando aí, se elegeu com esse discurso. Sim. Eu vi o governador do Rio de Janeiro dizendo quem for visto com arma pesada, né, fuzil, essas coisas, vai ser abatido. Foi o discurso que ele levou e a sociedade entendeu e votou nele. Me parece que essa é uma impressão. Nesse caso, só um pouquinho, Gustavo, nesse caso do governador do Rio, é uma questão muito polêmica, porque Mas ele não disse isso? Ele disse, e muita gente aplaudiu o senador. Não, aplaudiu não, votou. Não, votaram nele e muita gente aplaudiu o que ele disse nesse aspecto de abater quem tenha um fuzil na mão. Né? Mas isso, pelo que eu entendo, é contra a lei, né, Gustavo? E como é que isso pode
mudar? Primeiro, Sandro, me parece que é uma falsa impressão de que o homem de bem se protegerá com a arma, né? Basta ver que no ano passado nós tivemos um episódio em que uma criança vítima de bullying aqui no Brasil pegou a arma do pai, foi à escola e matou colegas, né? Porque era vítima de bullying. E veja, o pai era um cidadão de bem, um cara que estava tranquilo com a lei, tinha a arma dele em casa, a arma dele era legal, mas a criança, esses acidentes vão se proliferar, não há dúvida disso. E me parece sua opinião sobre a questão do governador, porque essa é uma questão muito polêmica, né? Ele dizer que pode matar, abater, que é a palavra que ele usou. É o termo que ele usou, abater. Quem estiver com um fuzil na mão. Isso realmente é assim, um absurdo, né? Não, e vai levar flores para o cara que está com fuzil na mão, é isso? Não se trata dessa questão, mas me parece que a população, há uma pesquisa do Datafolha de janeiro de 2018, em que 56% dos entrevistados, a população brasileira, em vários estados, em todos os estados da federação, na verdade, 56% dos entrevistados são contrários à flexibilização da posse do porte de arma de fogo. Então, a impressão de que a população brasileira votou nesse discurso, ela pode ter votado no Rio de Janeiro, mas não reflete o cenário nacional. Pesquisa de janeiro de 2018. Tem um plebiscito aqui, tramitando aqui. Está aqui, tramitando na comissão, na CCJ, e nós vamos ter essa oportunidade de saber. A população tem que se manifestar. Pois é, o fato de a população ter apoiado o presidente eleito, Bolsonaro, que defende maior flexibilização do uso e porte de armas, você acha que isso indica que a população apoia também essa flexibilização? Lógico. É claro, pelo menos ele está falando do Rio de Janeiro, não foi o Rio de Janeiro, lá em Rondônia se elegeu um militar, no meu estado não, mas você vê que as mudanças radicais que houveram em alguns estados foi exatamente nessa linha, né? Os políticos tradicionais ficaram e esse pessoal que está com essa proposta, eu não estou aqui defendendo armamento, eu gostaria que ninguém andasse armado. Mas que há um cansaço da população em relação à questão da violência, né? E de tanto esperar pelo poder público, a população eu penso que ela pensa que poderá também dar contribuição, intimidar as pessoas, né? Os bandidos que andam armados. Então, eu não sei. Eu confesso a você que eu não sou especialista da área, aqui o Gustavo deve ser, mas o Gustavo fala de número, ele cita número. Lá em 2016, 2014, teve um jovem. Se tu abrir o jornal hoje, tem 50 casos de bandidos que assaltaram, que estruparam, que explodiram carro forte. Então, essa guerra está desleal, ela está desigual. Entendi. Eles estão armados e o povo está desarmado. Gustavo, o que, na sua opinião, o que deveria um governo ideal, a seu ver, fazer a partir do ano que vem, no que diz respeito à questão das armas? Veja, me parece que a educação no ponto é fundamental, não é? O combate à violência não há de ser feito a ferro e fogo, não é? Os dados são importantes para demonstrar que esse sentimento realmente de revolta contra a criminalidade, ele é um sentimento, mas ele é perigoso do ponto de vista de que se você arma a população, você vai aumentar a violência, aumentar o número de mortes, quando é legítimo você se revoltar. Mas se você arma a população, os números que eu trouxe, eles apenas demonstram que o resultado pretendido não vai ser alcançado muito longe disso, né? Justo o contrário. Qual é a alternativa, seu ver? O que o governo deveria fazer? O governo, em primeiro lugar, na verdade, me parece que deveria dificultar ainda mais o acesso às armas e principalmente às armas ilegais, né? O grande problema no Brasil é o tráfico de armas, né? Quando você tem um tráfico na fronteira, a fronteira brasileira é gigantesca e, de fato, é difícil de fiscalizá-la. Mas é ali que está a solução. Você fiscalizar a entrada de armas ilegais no Brasil. Porque se não há as armas ilegais... acabam na mão de realmente marginais que podem cometer crimes com elas. Não há dúvida que há milhões de armas em circulação no Brasil, né? Com certeza, a menor parte delas está legalizada. Assim, é ínfima a quantidade de armas legalizadas frente ao número de armas ilegais que há no mercado brasileiro hoje. A solução é melhorar a fiscalização para impedir a entrada dessas armas no Brasil. E por onde elas entram mais? Elas entram de todas as maneiras no Brasil. O território amazônico é gigantesco e realmente merecia uma atenção maior do poder público.
A fronteira ali, a tríplice fronteira, notadamente, é uma área de risco para isso. Os portos precisam ser melhor fiscalizados, né? Elas entram por todos os lados. Ou seja, a Polícia Federal devia ser fortalecida. Sem dúvida, sem dúvida. As instituições precisam ser fortalecidas, melhor equipadas, melhor pagas. Não há nenhuma dúvida disso. Mas é muito melhor que o governo federal gaste dinheiro aparelhando a Polícia Federal e fiscalizando melhor as fronteiras, inclusive a fronteira do Acre lá e tal, do senhor senador, do que gastar com o que vai acontecer se nós permitirmos a flexibilização da posse e permitirmos, além disso, suporte. Vai aumentar o gasto de saúde no Brasil. Se hoje nós temos 44 mil mortes ao ano, no ano passado, esse ano, só no primeiro semestre, 26 mil, demonstrando que o número vai ser batido, com certeza, com a liberação do porte ou a flexibilização da posse, esse número vai aumentar. O que vai acontecer é uma explosão nos gastos de saúde no Brasil. Você é contra o plebiscito? Contra qual plebiscito? Para ouvir a população. Eu acho que o plebiscito aconteceu em 2004. A situação era outra, totalmente diferente. Mas eu estou falando agora. Mas veja, senador, o plebiscito disse que a população pode ter 6 armas. Mas um plebiscito com flexibilidade, vou ser mais claro. O que está querendo dizer um plebiscito para o porte de armas? Sim, para o posse. Me parece que a população votaria contra. Seria um gasto de dinheiro público. Senador, sabe o que ele falou? Agora nós concordamos um pouquinho, quando ele falou investimento em educação. Educação e na economia. Sim. Tem que gerar emprego. Eu não fiz campanha com essa bandeira de armamento ou desarmamento. Eu nem toquei nesse assunto. Até porque eu acho o oportunismo. O assunto é tão delicado e não merece ser explorado politicamente. Aqui estou no debate, agora vou defender o que eu acho que é correto, aqui no Senado. Agora, eu penso que ninguém é bandido porque quer também não. Lógico, tem uns picaretas, tem uma pilantragem aí que já nasce para ser bandido. Agora, essa falta de emprego, eu estou falando pelo meu estado, a nossa juventude não tem opção. 20 anos de governo do PT lá no Acre massacrou a nossa juventude, né? O cara não tem opção. Mas o controle das fronteiras, o melhor controle pela Polícia Federal, seria, na sua opinião, também uma saída? Não, porque é muito fácil você falar do controle de fronteira. É praticamente impossível você controlar aquela fronteira aberta. Como é que tu vai controlar, fiscalizar todos os rios, todos os igarapés, a floresta amazônica? É preciso melhorar. Como é que a polícia... Hoje eu não tenho esse número, mas como eu vivo o dia a dia, eu tenho certeza que a Polícia Rodoviária Federal, eu estou falando pelo meu estado, apreende mais droga do que a Polícia Federal. Entendi. E os caras têm uma estrutura totalmente ultrapassada. Eu não conheço nenhum helicóptero da Polícia Federal que trabalha lá na minha região, e nem da Polícia Rodoviária Federal. Onde eu vou pedir para que o presidente possa fazer um remanejamento. Né? Hoje, as grandes estruturas da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, estão no Nordeste. Não, tem que estar na Amazônia, tem que estar lá na fronteira. Eu sou um autor de um projeto aqui que criou o auxílio, a gente chama de o auxílio... Auxílio Fronteira, o que é um incentivo para que os policiais federais, os policiais rodoviários federais possam atuar na região de fronteira. Porque o cara que ia para o Acre, ele já ia contando os dias quando é que ele ia voltar, entendeu? E nós criamos esse auxílio, o auxílio, nós chamamos de atuação na fronteira. Porque ele possa se estabelecer ali. Me parece que esse é um debate que vai ainda correr um bocado de tempo, e especialmente nesse começo do próximo governo. E eu gostaria de agradecer a presença dos dois aqui conosco nos estúdios da TV Senado. Claro. Que esse é um debate que ainda vai render bastante, e vocês provavelmente vão voltar aqui para falar disso. E se você quiser rever, baixar ou compartilhar o link desse programa, é só visitar a nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser também fazer algum comentário, crítica ou sugestão, por favor, telefone para 0800 61 2211. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania.